Fala pessoal, vamos aí para mais uma aulinha de matemática. Hoje veremos equações trigonométricas redutíveis ao segundo grau. Nós faremos também alguns exercícios. Então, bora para a aula. Então aí pessoal, vamos aí para mais uma aulinha de trigonometria, tá? Hoje veremos equações trigonométricas redutíveis ao segundo grau, tá? E nós vamos fazer essa aula baseado na resolução de dois exercícios, tá? O primeiro deles é esse aqui. Resolva em reais, né, no conjunto dos números reais, a equação seno ao quadrado de x menos seno de x menos 2 igual a zero. Então vamos lá para a resolução. Aqui nós podemos ver essa equação como ax ao quadrado, tá? Menos bx, melhor, mais bx, né? Mais c igual a zero, né? Uma equação de segundo grau, né? Uma equação quadrática, né? O a, nesse caso, ele vale 1. O b vale menos 1. E o c vale menos 2, tá? E com isso nós podemos aplicar a fórmula de Bhaskara, tá? Então vai ficar seno de x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, meu seno de x vai ser igual a menos b é menos 1, então b igual a menos 1, menos na frente, vai ficar 1, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 1 ao quadrado é 1, mais 4 vezes 1 vezes menos 2. Melhor, aqui é menos, né? Sobre 2a, né? O a vale 1, 2 vezes 1 dá 2. Olha aqui. Seno de x é igual a 1 mais ou menos 4 vezes 1 menos 2 dá menos 8. Com menos na frente vai ficar 1 mais 8. 1 mais 8 dá raiz quadrada de 9, tá? 1 mais ou menos, aqui é mais ou menos, né? 1 mais ou menos raiz quadrada de 9 sobre 2. Então vai ficar seno de x igual a 1 mais raiz de 9 dá 3 sobre 2, né? Aqui é seno de x', né? E seno de x duas linhas vai ser igual a 1 menos 3 sobre 2. Vamos continuar o exercício. Então, seno de x' vai ser igual a 4 dividido por 2, que vai ser igual a 2. Seno de x duas linhas vai ser igual a menos 2 sobre 2, né? Que é igual a menos 1. Então, ou seno de x vai ser igual a 2, ou ele vai ser igual a menos 1. Seno de x igual a 2, ele não existe para os reais, tá? Por quê? Porque o seno ele só varia de menos 1, como a gente já viu em aulas passadas, né? O seno, o intervalo dele na imagem dele, ele varia só de menos 1 até 1, né? Então, para x igual a 2 não existe. E para x igual a menos 1, aqui nós temos o nosso ciclo trigonométrico, né? O seno de x vale menos 1 nesse ponto aqui, né? Em 3π sobre 2, né? Seno de 3π sobre 2 é igual a menos 1. Então, seno de x igual a menos 1, ele varia para o x quando o x é igual a 3π sobre 2 mais 2kπ, né? O número de voltas, né? Ele k igual a 1, vai dar mais 2π, vai parar aqui. K igual a 2 vai ser 4π, vai parar aqui de novo, né? Então, a variação do kπ, a variação do 2kπ
mais 3π sobre 2 vai nos dar seno de x igual a menos u, onde o k pertence aos inteiros. Portanto, o conjunto da solução de seno ao quadrado de x menos seno de x menos 2 igual a zero é igual a x pertencente aos reais, tal que x é igual a 3π sobre 2 mais 2kπ, onde o k pertence aos números inteiros. Ok? Vamos agora fazer mais um exercício. Questão 2, resolva em reais 2 seno de x menos 1 vezes cosseno de x menos 1 igual a zero. Aqui nós não precisamos transformar ela numa equação de segundo grau, né? Porque ela é uma multiplicação de dois fatores, essa equação. Então nós podemos fazer 2 seno de x menos 1 igual a zero, né? Pegar esse termo aqui, igualar a zero. E este termo aqui também igualar a zero, né? Cosseno de x menos 1 igual a zero. Vamos começar trabalhando com 2 seno de x menos 1. Então aqui é 2 seno de x menos 1 igual a zero, tá? 2 seno de x é igual a 1. Isolando seno de x, vou ter seno de x igual a 1 meio. Nós vimos na aula passada que a solução, né, de seno das equações trigonométricas seno de x é x igual a alfa mais 2kπ ou x igual a π menos alfa mais 2kπ. Para que valores de x nós temos seno de x igual ao meio, qual o valor do ângulo deve ser? É quando o x é igual a 30 graus, né? Isso escrevendo em graus, ou x é igual a π sobre 6, né? Escrevendo em radianos. Então, o nosso x deve ser ou π sobre 6 mais 2kπ, ou x é igual a π menos π sobre 6 mais 2kπ. Π menos π sobre 6, 6 dividido por 1 dá 6, vezes π, 6π. 6 dividido por 6 dá 1, 1 vezes π, π. Então, ou, reescrevendo aqui, né, ou esse x deve ser igual a 5π sobre 6 mais 2kπ, tá? Então, vamos guardar aqui esses dois valores. X é igual a π sobre 6 mais 2kπ, ou x é igual a 5π sobre 6 mais 2kπ. Agora vamos resolver a segunda equação, né? Cosseno de x, outro fator, né? Cosseno de x menos 1 igual a zero. Isso vai nos dar cosseno de x igual a 1. Quando o cosseno de x vale 1, né? Olhando aqui nosso ciclo trigonométrico, ele vale 1 nesse ponto aqui, né? Ou seja, quando o x é igual a 0 graus, ou em radianos, quando x é igual a zero, né? Também pode ser 2π, né? 4π, 6π, etc. Mas eu vou escolher esse valor aqui, x igual a zero. Vamos dar uma apagadinha aqui. Na aula passada também nós vimos que o valor, né, o conjunto de solução de equações trigonométricas envolvendo o cosseno é x igual a mais ou menos alfa mais 2kπ. Nesse caso, o nosso alfa ele vai valer zero, né? Aqui, nesse caso,
o alfa vale zero, né? Que eu coloquei x, né? Mas pode ser alfa também, né? O ângulo alfa, nesse caso aqui, o alfa vale zero. Portanto, x é igual a mais ou menos zero mais 2κπ. Logo, x é igual a 2κπ. Então, o conjunto solução da nossa equação. Vou escrever a equação aqui. 2 seno de x menos 1 vezes cosseno de x menos 1 é igual a zero, né? Então, o conjunto de solução será... Eu vou escrever o conjunto de solução aqui em cima, tá, pessoal? Para dar espaço. Então, o conjunto de solução será igual a x pertencente aos reais, tal que x é igual a π sobre 6 mais 2kπ, ou x é igual a 5π sobre 6 mais 2kπ, né? Essas soluções são correspondentes ao 2 seno de x menos 1, ou x é igual a 2kπ, que é a solução correspondente ao cosseno de x menos 1. Portanto, o conjunto de solução dessa equação aqui é igual a S igual a x pertencente aos reais, tal que x é igual a π sobre 6 mais 2kπ, ou x é igual a 5π sobre 6 mais 2kπ, ou x é igual a 2kπ. E com essa aula nós terminamos a nossa playlist de trigonometria. Foram 29 aulas, com mais de 20 listas de exercícios e dezenas de questões. Não esqueça de baixar a nossa lista de exercícios, tá, dessa aula, o link está aqui na descrição. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, de comentar e de acionar as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito. Então, pessoal, até a próxima aula.